Fala, meus queridos súditos! Estou aqui para trazer a continuação da minha teoria sobre Gilgamesh e a continuação da história, né? Deixando bem explícito que eu não só estou aqui para contar a minha teoria, como também estou aqui para contar a história dele, de acordo com a epopeia e tal. Mas então, voltando à história. Bom, após a morte do Enkidu, ele partiu numa jornada em busca da imortalidade. E eu não sei ao certo quanto durou essa jornada. Anos, assim, meses, tanto faz. Isso não é tão importante no final das contas. Na verdade é, mas nem tanto. Então, voltando à história, assim, ele fez uma jornada, assim, como eu tinha dito, uma jornada em busca da imortalidade. E daí, né, posteriormente, ele passou por muitos lugares, conheceu novas coisas, né, foi adquirindo mais conhecimento e poder nessa jornada. E daí ele acabou encontrando uma pessoa, que é alguém importante que, na minha teoria, é alguém importante que reforça ainda mais minha teoria, né, que é Utnapishtim. Quem é Utnapishtim? Bom, podemos dizer que ele é o equivalente ao Noé da Bíblia. Tanto a história de Noé e Utnapishtim são muito parecidas. Muito. Assim como Noé sobreviveu a um dilúvio, Utnapishtim também sobreviveu a um dilúvio. Ambos construíram arcas, ambos botaram animais dentro da arca, né? É assim, a história deles é muito parecida, que é bem interessante. E Gilgamesh, conversou com Utnapishtim. E ele falou o que ele estava indo buscar, que era o objetivo dele com essa jornada. E o Utnapishtim, vendo isso, decidiu ensinar uma lição para ele e falou onde estava a erva da imortalidade. E Gilgamesh foi em busca da erva. O que aconteceu? A erva ficava no submundo. Ele foi lá, pegou a erva e foi se banhar num rio. O que aconteceu? Uma serpente veio, sentiu o cheiro da erva, foi lá, pegou a erva, comeu e foi embora. Gilgamesh tentou impedir. Só que a serpente foi mais rápida, o que é impressionante, né? O fato dela ter sido mais rápida do que ele, mas só que antes ela ir embora, ela troca de pele. Que daí vem o motivo de porque as cobras trocam de pele de acordo com a epopeia. Isso realmente não faz muito sentido. Mas voltando à história. Depois disso, o que aconteceu? Ele para e começa a gargalhar, ri da tolice dele. E ele percebe que não precisa ser imortal para cumprir o objetivo dele. Ele não precisa ser imortal para cumprir o objetivo dele, né? Para tudo os tal das coisas. Ele não precisava. E ele também percebeu que não precisava ter medo da morte, que era algo natural. E bom, daí ele voltou pro reino dele. Que, bom, podemos dizer que estava caindo aos pedaços, né? Porque, querendo ou não importa o quão mal Gilgamesh poderia ser, o povo dele precisava dele. E sem ele lá, o que aconteceu? O povo dele desabou. A única pessoa que ficou lá foi Siduri. Quem é Siduri? Podemos dizer que é meio que assistente dele, braço direito dele, que sempre ajudou ele. Ela ficou lá só pra jogar na cara dele tudo que ele tinha feito de errado. Motivo plausível, né? Depois de tudo que ele já fez de mal, né? Mas, voltando à história. Bom, Siduri possivelmente poderia ter ficado no lugar de Gilgamesh, né? Poderia ter ficado no lugar dele quando ele foi embora. Tentado manter o reino intacto. Só que é óbvio, ela não é o Gilgamesh. Ela não é ele. Então ela não conseguiu. Ela não conseguiu aguentar as mesmas responsabilidades que ele carregava. Conseguiu aguentar. E o povo, né? O reino de Uruk caiu. Por causa disso. O que ele fez quando ele voltou? Ele reergueu o povo de volta. E é dito assim que ele sentiu compaixão por eles. Algo que ele não tinha sentido antes. Algo que ele não sentiu antes quando ele maltratou eles, fez mal. Ele sentiu compaixão. Ele se preocupou realmente por eles. O que daí assim prova que realmente Enkidu conseguiu mudá-lo. Fez ele mudar, ser uma pessoa diferente.
E bom, ele reconstruiu o reino, né? O reinado do zero, né? Reconstruiu. E daí, possivelmente foi nesse período que ele construiu as muralhas de Iraque, que existem até hoje. Depois disso, aconteceram uns negócios aí, né? Que ele morreu. Assim, ele pode ter morrido assim de muito estresse, de muito trabalho, que ele possivelmente não teria muito tempo para descansar, ele poderia não ter tido muito tempo para descansar, ele morreu por causa disso. Outro, esse poderia ter sido um motivo. E de acordo com a minha informações limitadas, eu acho que foi isso. Que foi dito na epopeia que foi isso que causou a morte dele, por causa do excesso de trabalho. E o que acontece? Ele foi enterrado, né, dentro do rio Eufrates. E por coincidência, no ano de 2003, encontraram o túmulo dele no mesmo lugar, nas mesmas coordenadas de onde diz que ele foi enterrado na epopeia. Assim, encontraram um túmulo, né, no mesmo lugar de onde tinham dito que enterraram ele. Nas coordenadas, mesmas coordenadas. E lá encontraram uma tabuinha que dizia uma história semelhante à história dele. Isso é de fato uma comprovação da existência dele. Eu poderia falar mais coisas, mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Então, falou!